2 Coríntios capítulo 2. Vamos estar lendo os versículos do 12 ao 17. O título desse trecho da palavra de Deus é Ministros da Nova Aliança. Vocês encontraram? Vou estar fazendo a leitura, irmãos. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e abrindo-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo, com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Vamos orar, irmãos? Bendito Deus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, diante da Tua palavra, Senhor. Pai querido, cremos, ó Senhor Jesus, no Teu agir, no Teu poder, ó Pai, aqui no meio de nós, ó Pai Santo, onde já podemos ver, Senhor Jesus, Teu manifestar aqui em meio dos louvores, no meio do Teu povo, ó Pai. Senhor, nesse momento queremos, ó Pai Santo, pedir, Senhor, que venha abrir o nosso entendimento, o nosso coração, ó Pai. Nesse momento possamos, Senhor Jesus, estar com esse desejo, ó Pai Santo, de saciar, ó Pai, com as águas que saem do trono de Deus, ó Pai. Deus bendito, te pedimos, Senhor, que repreendido seja, ó Pai, tudo aquilo que porventura queira tirar a atenção, ó Pai. Possamos estar com os nossos pensamentos, ó Pai, nesse momento, ligados, ó Pai Santo, às coisas do Teu reino, Pai Santo. Possamos esquecer, ó Pai, toda a preocupação, tudo aquilo que muitas vezes vem a querer tirar a nossa atenção, ó Pai. Que possamos dedicar este momento para aprendermos mais do Senhor, ó Senhor. Ó Deus bendito, somos gratos a Ti por todas as coisas, Senhor. Te louvamos, Te bendizemos, Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom, irmãos, estarmos meditando a palavra de Deus. Como é bom sentir esse desejo, essa sede, de a cada dia querermos aprender mais do Senhor e ter esse prazer em meditar na palavra de Deus. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu gostava de ir a uma determinada igreja e somente para ouvir os louvores. Eu participava do culto ali onde eu era membro e quando terminava eu já descia a rua rapidamente, ia até ali a outra igreja onde era próxima da igreja que eu congregava e eu ia somente para ouvir os louvores. Havia um ministério de louvor ali muito bonito, várias vozes, instrumentos de cordas, de sopro. Realmente era um louvor maravilhoso. E só que infelizmente eu só ouvi os louvores. Na hora da mensagem eu ia embora. Talvez imaginando, já escutei a palavra na igreja, mas quanto mais ouvirmos do Senhor, quanto mais nos alimentarmos, isso serve para o nosso crescimento. Mas graças a Deus, com o passar do tempo, o Senhor vem nos dando sabedoria, vem nos moldando e obtemos assim esse amadurecimento espiritual, porque sabemos que um culto ele não é composto somente de louvores, há vários aspectos aí durante um culto. Tem o momento de oração, tem a leitura da palavra do Senhor, tem os louvores, o cântico e a explanação da palavra de Deus. Então, esse conjunto de ações, eles fazem parte desse momento de adoração ao Senhor. Isso que estamos fazendo aqui nessa noite, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 13, nos diz assim: pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz, como em todas as igrejas do povo de Deus. E João, capítulo 4, versículo 23, também nos fala: mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Que o Senhor possa encontrar dentro de cada um de nós esse verdadeiro adorador. Pois bem, irmãos, esse belíssimo texto da palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 2, vemos sobre Paulo. O irmão Zana até mencionou sobre Paulo nesta manhã. Então sabemos que ele era um ministro do Evangelho, o qual muito contribuiu para a obra do Senhor. E o versículo 12, que lemos, nosso primeiro versículo, diz: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor. Lendo o texto de 2 Coríntios, irmão, vemos que Paulo, ele vivia de cidade em cidade, anunciando a palavra de Deus, levando as boas novas do Senhor. E no livro de Atos, nós podemos ver ali a primeira viagem missionária de Paulo. Todos os lugares que Paulo passava, então ali ele anunciava o Evangelho de Cristo. E muitos ouviam falar de Jesus e eram alcançados pela graça, pela misericórdia do nosso Deus. E essa missão, irmãos, também é estendida a cada um de nós, né? O Senhor também pede a cada um de nós que anunciemos, que levamos a sua palavra em todos os lugares que tivermos a oportunidade. Em Marcos, capítulo 16, Marcos 16, versículo 15, quando Jesus apareceu ali aos discípulos, ele disse aos discípulos, e o Senhor Jesus também vai dizer a cada um de nós: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Amém? Assim como um dia a palavra de Deus foi anunciada, foi apresentada para nós, então devemos divulgá-la também ao mundo. De graça recebeste, de graça dai. Quando nos colocamos dispostos a trabalhar para o Senhor, Ele abre as portas, né, a fim de podermos adentrar nos lugares e anunciar a palavra de salvação. E o mundo está carente, irmãos. Sabemos que o mundo está carente de ouvir uma palavra, um alimento genuíno. O mundo está caminhando em rumo à perdição. E cabe a cada um de nós estar levando as boas novas às pessoas. Nós, como luz do mundo, será que temos cumprido o propósito do Senhor? O ide que Ele tem pedido a cada um de nós? Diz a palavra de Deus que não podemos colocar uma lamparina embaixo de um cesto, porque ela não irá iluminar. Qual será o significado disso? Mateus 5,16 diz assim, irmãos: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Amém? Em algum momento da nossa vida, nós precisamos fazer uma análise, a fim de termos certeza, né, irmão, se Cristo tem sido glorificado através de nós, através das nossas ações, que as nossas atitudes possam ser tomadas com o intuito de glorificar ao nosso Deus que um dia nos salvou. E uma vez salvo, irmão, precisamos refletir a glória de Deus, como acabamos de ler. O versículo 36 de Romanos 11 nos diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Retomando o nosso texto, irmão, no versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Tito, irmãos, foi um grande companheiro de Paulo na proclamação do Evangelho do Reino, e isso é um grande exemplo para nós, né? É muito importante termos ao nosso lado alguém que partilha do mesmo desejo de servir a Cristo,
genuinamente. Então, na nossa caminhada cristã, em muitos momentos, iremos precisar de uma mão amiga, de alguém que esteja ali juntamente conosco para suportar as batalhas mais difíceis, mais pesadas. Como diz a palavra de nosso Deus, que a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Assim diz a palavra de Deus. Eu tenho observado, acho muito interessante o trabalho que as irmãs geralmente fazem aqui na igreja. Muitas vezes elas distribuem papeizinhos, né, com o nome de cada uma das irmãs, e ali elas fazem o amigo de oração, e onde cada irmã fica encarregada, né, de estar orando por um determinado tempo, por um pedido específico, ou pela vida geral daquela irmã. E isso é louvável, né, irmãos? Isso é maravilhoso, isso surte um grande efeito. A palavra de Deus, ela nos diz, né? Orai um pelos outros, para que sareis. A oração do justo, ela vale muito em seus efeitos. Louvado seja Deus que temos sido justificados pelo nosso Deus. Então, irmãos, ao lermos aqui a carta de Paulo, podemos perceber, né, que Tito, ele estava sempre caminhando junto com Paulo. E creio, através da leitura da palavra de Deus, que Tito era filho na fé de Paulo, né? E no versículo 13 podemos perceber que Paulo, ele imaginava se encontrar com Tito ali em Troade, mas seu irmão não estava mais lá, como lemos. E por isso Paulo, ele ficou preocupado, né? E logo em seguida diz o versículo que ele partiu para a Macedônia. Então, naquela época era muito difícil, né, irmão? A comunicação, você saber a localização de outra pessoa, diferente de hoje que temos muitos meios, né, através da tecnologia, em poucos segundos, né, através do aparelho celular, você consegue a localização, saber onde se encontra uma pessoa. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, que mesmo com toda essa tecnologia, mesmo tendo essa facilidade, né, então estamos tão próximos um do outro geograficamente, mas vivemos tão distantes, né, irmãos? Ao mesmo tempo, mesmo estando próximo, vivemos distante, porque muitas vezes não falamos o suficiente com os nossos irmãos, não visitamos aqueles que precisam. E o Senhor Jesus, ele nos ensina, né, através dessa palavra, que assim como Paulo, precisamos inquietar-se, irmão. Precisamos sentir a falta dos nossos irmãos. Ninguém pode viver isolado. E a palavra de Deus fala em Eclesiastes capítulo 4, no versículo 9, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? 12. E se alguém prevalecer contra um dos, lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Vemos aqui, irmãos, nesses 3 versículos, a ênfase, né, a união. Em João capítulo 17, versículo 20, João 17, versículo 20, o Senhor nos diz: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu enviaste a mim, e que os tens amado a eles,
como tens amado a mim. Amém, irmãos? Vemos que esses versículos que eles têm em comum, né? Todos falam de sermos um, assim como o Pai e o Filho. Então, por amor a cada um de nós, o Senhor, Ele abre mão da sua glória para sermos perfeitos em unidade. Amém? Ao lermos a palavra de Deus, vamos perceber que os homens do passado, eles viviam unidos, apoiando uns aos outros, e eles eram vitoriosos, né? Deus estava com eles. Há uma passagem bíblica no livro de Êxodo, os irmãos para estar abrindo, Êxodo capítulo 17, onde vemos esse exemplo, né, irmãos, de um auxiliando o outro. Se alguém quiser estar acompanhando, eu vou estar lendo. Êxodo capítulo 17, versículo 8 em diante. Diz assim: Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Redifim. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Ameleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Ameleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Ameleque prevalecia. 12. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram a pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Ameleque e a seu povo ao fio da espada. Louvado seja Deus, vemos aqui, e graças a Deus o povo saiu vitorioso. Mesmo com a batalha difícil, as provações, mas eles não estavam sozinhos. E eu gostaria de propor um desafio para nós, irmãos, né, nessa noite, para estarmos fazendo nesse momento. Todos trouxeram a Bíblia. Hoje, muitas vezes usamos a Bíblia no celular, né, irmãos? Mas você que tem a sua Bíblia, pegue ela na sua mão e peça também a Bíblia do irmão que está aí do seu lado. Vamos. Eu estou com a Bíblia e o cantor aqui, eu vou tentar. Todos estão com a sua Bíblia. Agora, irmãos, você que está com duas Bíblias, se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé. Agora, dessa forma assim, irmãos, vamos tentar segurar a Bíblia, uma em cada mão, e vamos estender nossas mãos na altura do rosto. Vamos ver quanto tempo conseguimos ficar assim nessa posição. Está difícil, né, irmãos? Já estou vendo algumas mãos tremendo, outras querendo abaixar. Amém? Mas se algum irmão chegar do lado e apoiar e sustentar a mão dos irmãos, com certeza ficará mais fácil, né, irmãos? Amém? Os irmãos podem abaixar. Então, foi isso que aconteceu. Isso que vimos aqui no texto. Então, com a ajuda de Arão e de Hur, Moisés, ele permaneceu com as mãos estendidas, erguidas, né, até o sol se pôr, até que eles obtivessem a vitória. Louvado seja o nosso Deus. E com isso aqui, irmãos, aprendemos que precisamos, né, contar com a ajuda dos nossos irmãos. Então, quando o fardo estiver pesado, então não tenha receio de pedir auxílio ao seu irmão. Faça um esforço, venha. Talvez se você não tem muita intimidade para estar contando ao seu irmão a luta que tu tem passado, venha ao culto de quarta-feira, o culto de oração, onde fazemos os nossos pedidos e juntos oramos. E isso é muito importante, irmãos. Como já lemos, a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. E Romanos capítulo 12, o versículo 15, nos fala assim:
alegrai com os que se alegram, e chorai com os que choram. Amém? Além dos cultos de quarta-feira, também temos os nossos cultos nos lares, né? Às vezes quinta ou sexta. Inclusive essa semana, dito que vamos ter culto na casa da irmã Valdeci. E é maravilhoso, irmão, esses cultos. Ali são pequenos grupos, onde nos ajuntamos e louvamos ao Senhor, meditamos a palavra de Deus, fazemos os nossos agradecimentos, né? Também os pedidos de oração são feitos. Então, são momentos que comunicamos com nossos irmãos as lutas que temos enfrentado, e assim o povo de Deus continua crescendo, né, irmãos? Porque isso é maravilhoso, isso contribui muito para o fortalecimento, para o crescimento da igreja. Isso é muito sadio. Vamos retomar o nosso texto, versículo 14. Diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Irmãos, na caminhada com Cristo, nós vencemos as batalhas, nós vencemos as lutas, porque o Senhor, Ele nos faz triunfar em Cristo Jesus. Mesmo quando andamos pelo vale da sombra da morte, né? Não há o que temer, porque temos a certeza que o Senhor, Ele está conosco. O Senhor está ao nosso lado, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, vemos que no Antigo Testamento o Senhor Jesus sempre estava ali com o seu povo, a pelejar contra os inimigos, né? E para salvá-lo. E hoje o Senhor Jesus, Ele continua a nos dizer: prepara o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Amém? Precisamos estar prontos, irmãos, para enfrentar as batalhas, mas não podemos perder a confiança que quem peleja por nós é o Senhor nosso Deus, né? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, todo lugar onde houver um servo de Deus, as pessoas, elas precisam sentir a presença do Senhor, através do nosso testemunho, do nosso agir, do nosso modo de falar, né? Qualquer assunto que viemos conversar com a pessoa, precisamos ver se há a oportunidade de falarmos do amor de Jesus, porque sempre há a oportunidade, né, irmãos? O Senhor abre a porta e precisamos fazer conhecidas as maravilhas do nosso Deus, precisamos fazer conhecidas as grandezas do Senhor, precisamos dizer ao mundo o que o Senhor fez um dia em nossa vida. Um dia também andávamos perdidos, mas o Senhor nos encontrou, amém? E aqui estamos. Então o versículo 15, ele diz: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Como filho de Deus e embaixadores de Cristo, precisamos exalar o bom perfume, assim como diz a palavra de Deus, entre os salvos e também entre os que estão perdidos. Essa essência, né, que exalamos, esse perfume de Cristo, é algo suave, irmão, que precisa ter em cada um de nós. Então precisamos demonstrar ao mundo os frutos do Espírito, que, como diz a palavra, que é o amor, a paz, a longanimidade, a mansidão, temperança. Tudo isso faz parte da vida do servo do Senhor, como vemos lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Então que possamos avaliar, irmãos, se uma vez transformados, que o Senhor Jesus nos transformou, uma vez sendo nova criatura em Cristo Jesus, precisamos fazer uma sindicância, se estamos precisando desenvolver algum dos frutos do Espírito. E se a resposta é sim, então precisamos pedir ajuda ao Senhor. Em Tiago 1, versículo 5, está escrito: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, irmãos,
precisamos reconhecer as nossas fragilidades. Precisamos nos achegar ao Senhor e pedir a Ele para nos transformar dia após dia em crentes melhores, irmãos. Porque não podemos ser motivos de tropeço, para aqueles que estão fracos. Não podemos ser motivos de tropeço para ninguém. A palavra de Deus vai nos dizer: ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Convido os irmãos para fazermos mais uma leitura em Filipenses, capítulo 1, versículo 27 e 28. Filipenses, capítulo 1, 27 e 28. Somente devei-vos portai-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer estais ausente, ouça acerca da fé, vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada espanteis do que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Amém? Como um bom perfume de Cristo, também devemos portar dignamente, conforme o Evangelho do Senhor. E se porventura há aqueles que são desobedientes à palavra de Deus, então não precisamos ficar surpresos, irmãos, em relação a isso. Mas devemos permanecer firmes, como diz o apóstolo Paulo, combatendo o bom combate e guardando a fé em Cristo Jesus. Amém? Gostaria de estar compartilhando uma ilustração com os irmãos. Talvez alguns dos irmãos já tenham ouvido. E fala sobre um pai que precisou viajar de ônibus com seus 4 filhos. Então, era uma viagem muito longa, e quando chegou de madrugada, todos os passageiros já estavam ali dormindo, e de repente, uma criança no colo do pai, ela começou a chorar, e ela chorou insistentemente, começou a gritar, a ponto do seu pai não saber mais o que fazer. A ponto do seu pai não saber mais como acalmar aquela criança. E, de repente, um dos passageiros se levantou, e começou a reclamar, começou ali a retrucar. Outros também ali ficaram impacientes com aquela situação, murmurando, dizendo que os pais não sabiam cuidar daquela criança. Então, o motorista, ele vendo toda aquela confusão, ele parou o ônibus, acendeu a luz para ver ali o que estava acontecendo, e ele perguntou ao pai: cadê a mãe dessa criança? Então o pai, todo desengonçado, ele levantou ali com o bebê no colo, e ele disse: desculpem, senhores, minha esposa, mãe desse bebê, ela faleceu, e eu estou voltando para a minha cidade com os meus filhos, para estar levando ele para os avós, para me ajudarem, a estar cuidando dele. E quando o pessoal ouviu aquilo que o pai disse, então aí houve um grande silêncio ali dentro daquele ônibus. Todos ficaram envergonhados, e comovidos com aquela situação. E uns se proporam a ajudar, outros ofereceram dinheiro. Ilustração que havia até uma mãe ali que estava amamentando, ofereceu também para dar de mamar àquela criança. Outros se ofereceram ali para trocar a fralda das crianças, para dar um alimento. Então, vemos que diante daquele fato ali, irmãos, todos ficaram mobilizados. E vemos que a partir do momento que todos eles souberam o real motivo do choro, da inquietação daquela criança, então
aquele incômodo foi visto de outra maneira, né? Eles compreenderam. Então, irmãos, com essa ilustração, nós também aprendemos a não maldizer, a não julgar, a não murmurar, né, contra ninguém, contra qualquer que seja. Eu gostaria de ler um versículo com os irmãos, que se encontra em Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, o versículo 1 e o 3 somente. Hebreus, capítulo 13, diz assim: permaneça o amor fraternal. 3. Lembrai-vos dos presos, como se estivesses preso com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo. Amém? Vemos aqui, irmãos, que nós precisamos sentir a dor do próximo. Como diz a palavra do Senhor, né? Aquele que está de pé, cuidado, que não caia. E versículo 4 de 1 Timóteo 1 e 2 diz assim: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, irmãos, isto não é novidade, né? Já temos visto acontecer este afastamento da verdade por parte de muitos, né, que não suportam mais ouvir o Evangelho, a palavra genuína, mas eles querem ouvir somente aquilo que lhes convém. E João, capítulo 14, versículo 48, diz assim: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Muitos têm rejeitado a palavra do Senhor. É como se a mente estivesse anestesiada e o coração perdeu a sensibilidade, né? Já não tem mais o coração sensível à voz de Deus. E o versículo 16 do nosso texto continua dizendo, irmãos: para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Então, sabemos que para aqueles que estão vivendo na escuridão, se perdendo, é um mau cheiro que mata, pois estão vivendo na podridão do pecado, né? Como diz a palavra de Deus, como o sepulcro caiado. Por fora, muitas vezes, eles realmente parecem formosos, parece estar tudo bem, mas interiormente estão cheios de imundícia, né? de ossos, de mortes, de toda imundícia. E somente Jesus, irmãos, tem o poder para transformar a vida dos que estão vivendo nessa situação. Então, Jesus, ele veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não permaneça nas trevas. João capítulo 12, versículo 47 diz: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Amém? Jesus se entregou na cruz para que, através do sacrifício, o homem tivesse direito, né, de herdar a salvação. E o versículo 16, que acabamos de ler, continua dizendo: mas para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável que dá a vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Deus enviou seu Filho ao mundo, e somente Jesus é capaz de conceder vida eterna ao homem. Amém? João 1, versículo 11 diz assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Amém? Todo aquele que recebe Jesus como o seu Salvador, ele tem a certeza da vida eterna. Todo aquele que confessa ao Senhor
e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, esse será salvo. Amém? E o último versículo do nosso texto, irmão, diz, versículo 17: porque nós não somos como os muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus, na presença de Deus. Vimos através da leitura que o apóstolo Paulo, Tito, Pedro e dentre tantos outros, eles ganharam muitas almas para Cristo. Eles fizeram a obra de Deus de todo o coração e de boa vontade. E o Senhor Jesus, Ele nos encoraja e também nos ensina, irmãos, a pregar a palavra de Deus com sabedoria. 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 2 vai dizer assim: que pregues a palavra antes a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Amém? Então, aprendemos aqui que precisamos, sim, anunciar a palavra de Cristo em todos os momentos, né? Com paciência e amor às almas, às vidas sedentas. Vamos fazer mais uma leitura, irmãos, em Filipenses, versículo 14, 17, Filipenses 1, versículo 14, 17. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a verdade, mais confiantemente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Após a prisão de Paulo, muitos irmãos, eles continuaram pregando o Evangelho. Eles deram continuidade àquele trabalho que Paulo iniciou. Graças a Deus, eles não se intimidaram, né, com a prisão de Paulo. Pelo contrário, louvado seja Deus, eles foram encorajados a dar continuidade naqueles trabalhos. Em Marcos capítulo 16, o versículo 15, está escrito: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse ide, irmãos, é uma missão para todos nós. O ID não restringe somente aos pastores, aos evangelistas. É papel de cada um de nós multiplicar aquilo que um dia chegou até nós, né? O Evangelho da Graça, palavra de salvação. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Graças a Deus, um dia a palavra foi anunciada para nós e através do Espírito Santo nós tivemos o entendimento e louvado seja Deus, aqui estamos. E a palavra de Deus diz: feliz aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor, que manejam bem a palavra, né? E que não tem de que se envergonhar, como lemos no versículo 17, de 2 Coríntios, sobre muitos que ganham falsificando o Evangelho. E em Jeremias, capítulo 23, olha o que a palavra do Senhor nos diz para aqueles que têm agido dessa forma, falsificando o Evangelho do Senhor. Jeremias capítulo 23, versículo 1, vai nos dizer: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo:
Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras, para onde as tiver afugentado, e as farei voltar ao seu aprisco, e frutificarão e se multiplicarão. Versículo 4: E levantarei sobre elas pastores que as apacentam, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Amém? Existem muitos homens de Deus, muitos homens usados por Deus, que têm amor e zelo pelas ovelhas do Senhor. Então louvemos ao Senhor, louvemos a Deus por a vida de cada um deles. E oremos também por aqueles que têm dispersado as ovelhas, que desejam estar na presença do Pai, para que o Senhor tenha misericórdia deles, para que o Senhor dê entendimento também a essas ovelhas do caminho correto a seguir. Então, possamos continuar seguindo a Jesus Cristo, o nosso bom pastor, e possamos viver olhando somente para o nosso Deus, o autor e o consumador da fé. Amém? Então, muitas vezes ficamos decepcionados com tanta coisa que vemos e achamos errado, mas precisamos olhar somente para Jesus. Precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. E Ele nos deixou o maior exemplo, irmãos, de continuarmos até o fim. O fardo de Jesus carregar aquela cruz foi muito pesado, mas Jesus, Ele não desistiu. Ele entregou a sua vida por nós. Ele foi morto, mas louvado seja Deus. Deus o ressuscitou e hoje Ele está sentado ao lado direito do trono de Deus. Isso é maravilhoso, irmão. E o Senhor nos diz: onde eu estou, quero que estejais vós também. João 10:11 diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Pois bem, irmão, já estarei finalizando essa mensagem, né? Grato ao Senhor por mais essa oportunidade de aprendermos mais uma porção da palavra de Deus. Que possamos ter dado importância, irmãos, a esses momentos preciosos, né, que passamos aqui na casa do Senhor. Possamos ter compreendido a mensagem do Evangelho e aquilo que o Senhor quis dizer a cada um de nós. Ainda em Provérbios capítulo 1, o versículo 31 diz assim: mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Amém? Que possamos sempre dar crédito à palavra de Deus. E Provérbios capítulo 12, versículo 25 também nos diz: a ansiedade do coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Amém? A palavra de Deus está repleta de delícias, de palavras maravilhosas. Quantas vezes ficamos ansiosos, né, para que o culto termine logo, e que muitas vezes acabamos não absorvendo todo o alimento, tudo aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Mas quando verdadeiramente abrimos o nosso coração, então nós somos envolvidos com a presença do Senhor e podemos nos deliciar com a sua palavra, que é mais doce do que o mel. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Obrigado pela paciência, pela atenção. Vamos continuar orando uns pelos outros. E eu convido o irmão Rosano para estar fazendo uma oração.